Lula humilhado e esquecido. A revelação de uma grande farsa. É tipo aquele leproso super popular, não é? Não existe isso. O Lula parece um leproso que todos querem distância dele, mas a mídia força a barra para colocar na nossa cabeça que o Lula é o super duper popular querido pelo mundo todo. A grande mídia brasileira tenta colocar na cabeça do povo que o Lula é um Mandela. É aquele cara que foi preso de maneira injusta e agora ele volta ao poder e traz paz, junta, une a população, não somente do Brasil, mas no mundo. E depois eles se perguntam por que as pessoas não acreditam mais no jornalismo brasileiro. Por que as pessoas não conversam mais com eles para pedir informações sobre as notícias? Então, nós estamos vendo uma grande farsa. A grande verdade é que nós vimos uma vergonha internacional, uma humilhação internacional, e o Brasil está passando o pano para como se eu e você não tivéssemos visto. É como se eu e você. É porque a mídia, às vezes, eles agem daquela mentalidade de 20, 30, 40 anos atrás. Ou seja, você recebia a mensagem deles. Você recebia uma mensagem porque eles eram intermediários. Você não tinha outro meio. Então, a mensagem era passada por eles e você não tinha outra forma de saber o que realmente aconteceu. Então, eles continuam pensando que nós não assistimos. Quer dizer, nós não vimos o que o Lula falou. Nós não vimos a vergonha. Nós não vimos que quando o Lula falava, o Zelensky estava sentado. Nós não vimos que nenhum jornal da grande mídia comentou a fala do Lula. Ou seja, como é que esse grande sucesso para quem? Não tem mais como enganar as pessoas que quebraram essa corrente da manipulação. Essas pessoas que tiveram a lavagem cerebral retirada, essas pessoas não caem mais nessa narrativa. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. O nosso ponto, o nosso assunto vai ser esse: a humilhação do Lula internacional, uma humilhação internacional que a grande mídia brasileira está tentando dizer que essa humilhação foi um sucesso. Mas eles mesmos, com suas próprias palavras, eles conseguem se contradizer. E é isso que a gente vai falar hoje. Não esqueça de seu joinha, não esqueça de compartilhar com os seus amigos, joga em todos os lados para que a gente alcance o maior número de pessoas possível para abrir a mente e entender o que o Lula realmente fez. Vamos lá. Qual foi a fala do Lula? Eu vou fazer aqui, eu vou simplificar aqui para vocês. A fala do Lula foi uma continuidade de campanha. O Lula já tem 9 meses de governo e o Lula continua como se tivesse numa campanha eleitoral falando aos seus militantes. Por exemplo, você verá que os militantes do Lula, como Mira Leitão, alguns jornalistas e alguns brasileiros, eles ficaram muito felizes com a fala do Lula. Por quê? Porque a fala do Lula foi um discurso eleitoreiro, foi um discurso de campanha, e ele falou para essas pessoas. A fala do Lula na ONU, que deveria ser algo internacional, foi uma fala totalmente nacional. Foi uma fala para o petista que está em casa passando vergonha. Foi uma fala do petista que está em casa recebendo porrada todo dia, até mesmo da grande mídia, chamando o Lula de governo autoritário, dizendo que o Brasil está uma bagunça, os números estão caindo, a inflação subindo, os preços aumentando, gasolina, ou seja, tantos escândalos em casa, tanta bagunça em casa, uma omissão do governo Lula que nem foi para o sul do Brasil. Isso temos que lembrar todos os dias. Então o Lula ele precisava ir à ONU e fazer um discurso para casa, fazer um discurso para o povo brasileiro, fazer as pessoas esquecerem o ruim, o mal que está o Brasil, né? O mal que ele está fazendo ao Brasil. Então ele tentou fazer isso. Então você vê, por exemplo, na mídia, vamos botar aqui algumas questões aqui da mídia levantando para a gente ver. A mídia fala isso aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui.
O Brasil está de volta. A repercussão internacional do discurso de Lula na ONU. Olha, isso aqui foi quando o Lula fez o comentário, né? Então, na verdade, eles nem têm ainda como é que a gente pode dizer? As repercussão, mas eles já começam no Brasil dizendo que o Brasil está de volta, a repercussão internacional do discurso da ONU. Aí tem mais, vamos lá. Aplaudido 7 vezes, discurso de Lula contrasta com os de Bolsonaro na ONU. Olha aí, discurso sem ruído, diz Miriam Leitão sobre fala de Lula na ONU. Quer dizer, discurso sem ruído, deve ter sido sem ruído porque estava bem vazio, né? Sem ruído nenhum ali mesmo, sem ruído. É aquela coisa, né? Vamos lá. Países pobres elogiam a fala de Lula, mas ricos veem dificuldade em consenso. Vamos lá. Oposição critica discurso de Lula. Você vê que começou, poderia ter botado mais matérias aqui, mas não preciso botar. Começou com o discurso sensacional, o discurso melhor de todos, discurso é isso, discurso sensacional, uau, 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 o mundo todo falando. Aí, de repente, conforme tudo vai acontecer na mídia mundial, eles começam a mudar o tom, quer dizer, já não é tão bom assim como foi. Já começam a mudar. Tá vendo? Oposição critica de discurso. Aí aqui você vê aqui, por exemplo, países pobres elogiam, fala, mas ricos vê dificuldade. Então você começa a ver que começaram dizendo que foi a melhor coisa que existiu na face da Terra, né? Aquele passapano, aquela tentativa de enganar a trouxa, e aí eles começam agora tentando botar para um equilíbrio, que não foi tão bom assim, né? Não foi tão bom assim. Aí a oposição critica. Aí vamos lá, ó. Presidente da Ucrânia não aplaude Lula durante discurso. Ué, peraí, foi tão bom assim, mas o presidente da Ucrânia não aplaudiu? Não foi aplaudido pelo presidente da Ucrânia? Como é que é? Não estou entendendo. Quem é que aplaudiu? O Putin? Então o Putin aplaudiu, porque se o presidente da Ucrânia não aplaude, então o Putin, aquele que o Lula disse que não seria preso se fosse o Brasil, porque ele está cagando para a Corte Internacional, então esse aplaudiu. Então, se o Putin, né, se o Lula, se o Zelensky não aplaudiu, o Putin deve ter aplaudido, porque é um outro, né? Olha aqui, ó. Zelensky fica constrangido na ONU após fala de Lula sobre a Rússia. Ué, peraí. Então, olha só como é que a mídia, ela começou dizendo que era a melhor hiper-duper, melhor coisa do mundo, aí foi levando para uma normalidade e agora começa a cair na realidade e dizer, olha, Zelensky ficou constrangido. Ficou constrangido. E aí, olha só. Mídia internacional não dá destaque para Lula na ONU. Ué, peraí. Lá no começo, as matérias diziam que a mídia internacional estava aplaudindo Lula, que Lula é sensacional, que Lula... Peraí, cadê? Então agora, jornais de esquerda, isso aqui é o Poder 360, dizendo que a mídia internacional não dá destaque. O assunto principal dos jornais dos Estados Unidos e da Europa foi a guerra da Ucrânia, e como outros líderes criticaram as ações da Rússia. Quer dizer, tudo que foi falado na mídia internacional foi o que os líderes na ONU falaram sobre a guerra na Rússia. Todos ignoraram a fala do Lula. O Lula foi ignorado internacionalmente. O Lula foi humilhado internacionalmente. Passamos por mais uma humilhação. O Brasil volta a ser uma pária. O Brasil volta a ser uma vergonha. O Lula, como eu falei, é o cara leproso que a mídia tenta convencer que todo mundo quer estar com ele, sendo que o Lula está sempre sozinho. Um 7 de setembro totalmente vazio. O Lula não consegue ir para nenhum lugar no mundo sem ser vaiado. Não é no Brasil, é no mundo. O Lula não pode sair de casa, que ele é vaiado. Então o Lula parece aquele leproso que todo mundo quer estar longe dele. E a mídia está querendo dizer que todo mundo gosta dele. Só que ninguém consegue ver as imagens dessas pessoas. Não vimos em nenhum lugar. Então as pessoas têm que entender. Nós sabemos, eu e você sabemos, que muitas pessoas foram manipuladas para irem contra o Bolsonaro. Ir contra o Bolsonaro não faz gostar do Lula. As pessoas têm que entender isso. E depois que eu mostrei tudo isso aqui para você na mídia, a gente volta esse vídeo aqui, que nós mostramos ontem, se eu não me engano, porque
Esse vídeo responde essa pessoa. Olha só o que ele fala aqui. Uns anos atrás, o jornalista, né, sempre tinha alguém, aquele amigo no grupo, que ele uma hora falava assim, e você, que aí polarizavam 2 ou 3 ali, né, com 2 opiniões, e a gente, jornalista, era utilizado como para tirar dúvida, né? Você que é jornalista, que trabalha, sei lá, no teu veículo, no Estadão, no meu caso, assim, fala aqui, qual que é a verdade? Acabou. A nossa opinião não interessa mais. Não, a gente, na verdade, é opinião negativa. Você Negativa. tem vale menos porque você é jornalista. Negativa. Vale menos. Assim, cara, a menina falou assim, a sua opinião vale menos porque você é um jornalista. Mas aí, essas pessoas... Vamos continuar. Eu vou explicar para você. Eu sou jornalista de política há muitos anos. Então, um grupo de amigos assim, pô, política, ninguém quer saber a minha opinião, não entendo nada. Na verdade... Eu tô na política, jornalista político há muitos anos. Os meus amigos assim, quando falam de política, ninguém quer saber de nada. Agora entenda aqui algumas coisas sobre esse vídeo aqui que a gente vai analisar melhor. Claro que os amigos dele não querem saber do que ele fala, porque os amigos dele certamente são conservadores. Porque ele, como no Estadão, tudo que ele fez foi atacar o Bolsonaro, criticar o Bolsonaro. Então você começa a entender que a maioria dos conservadores não querem ouvir a opinião dele, porque ele deve ser um puxa-saco do Lula, e o outro também. Então, o que acontece? Essas pessoas falam que o jornalismo não tem mais credibilidade, que as pessoas não perguntam mais. Olha, antes, quando o nego sabia que era um jornalista, e a gente estava ali no bate-papo de amigo, eles perguntavam, poxa, você que é jornalista, fala pra gente aí. Agora que eles sabem que nós somos jornalistas, eles não perguntam pra gente. Quer dizer, pelo fato de sermos jornalista, já é algo negativo. Quer dizer, antes, as pessoas que tinham amigos jornalistas, eles queriam perguntar a esse jornalista sobre os acontecimentos. Hoje, quando as pessoas sabem que o cara é jornalista, eles querem se esconder dessa pessoa e nunca perguntar a ele do que está acontecendo na política. Porque eles sabem que existe viés. Eles sabem que existe manipulação. E aí, o que eu falo para essas pessoas é isso aqui. Olha as manchetes que eu coloquei. Veja as manchetes. As manchetes que diz que o Lula foi... Uau! O Lula foi vaiado. Cadê as manchetes dizendo que o Lula foi vaiado? Cadê as manchetes dizendo que Lula foi vaiado em Nova York? Cadê as manchetes dizendo que Lula constrangiu Zelensky? Cadê as manchetes dizendo que o mundo todo, a mídia mundial, está falando sobre as falas dos líderes da ONU sobre a guerra, indo contra a Rússia, e o Lula fazendo propaganda política para o seu povo em casa?